Preste atenção. Irmãos, não desfaleçamos de fazer o bem. Porque se não desistirmos de prosseguir para o alvo, de seguir, no tempo certo, você colherá. Sendo assim, enquanto temos essa oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Paulo, ele está escrevendo a igreja de Gálatas, no momento em que a igreja, ela está questionando se as pessoas mais simples, que não eram os circuncidados, que não eram os judeus, eles deveriam repartir dos mesmos bens que ali eles repartiam. E Paulo está dizendo agora, sabe? Tudo que o homem planta, ele colhe. Não desista de fazer o bem. Não desista de prosseguir para o alvo. Não desiste de prosseguir para aquele que te chamou. Não desiste de seguir na direção das tuas bênçãos, da tua vitória. Não desfaleça. Não se cansa, porque Isaías vai dizer que Deus é aquele que dá vigor ao que está cansado. Aqueles que confiam no Senhor voarão alto, andarão, não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Aqueles que confiam no Senhor. E aí Paulo está dizendo isso, sabe? Não desfaleça desse propósito que tu foi chamado. Porque quantas vezes nós somos chamados para fazer algo para Deus. Nós somos chamados para uma missão. Porque ninguém veio na terra aqui sem um propósito. Ninguém veio para esse mundo sem que Deus não tivesse colocado algo dentro do seu DNA. E isso é intrínseco. Isso é pessoal. Em cada um, Deus colocou um DNA. Em cada um, Deus colocou um chamado. Você não veio aqui para nascer, crescer e morrer, somente isso, não. Você veio aqui para que Deus cumpra um legado na sua vida. Deus veio aqui para que você cumpra o propósito dele na sua vida. E muitas pessoas no meio da caminhada, elas desistem, elas desfalecem, elas se cansam, elas param. Paulo lhe vai dizer lá em Filipenses também, a carta aos Filipenses: irmão, não me julgue que eu tenha sido alcançado não, mas pelo contrário, fui alcançado por ele. Mas uma coisa eu faço agora, eu esqueço tudo que ficou para trás e prossigo para as coisas que estão lá na frente, para receber um prêmio, que é Jesus Cristo na minha vida. E eu prossigo para o alvo. Paulo está falando de uma atitude. Não tem como eu andar para frente olhando para trás. Não tem como eu caminhar para frente sendo que eu estou carregando um fardo nas minhas costas. Ele está dizendo assim, sabe? É preciso largar o meu passado. É preciso largar a mochila do pecado, a mochila que me afasta de Deus, para que eu possa caminhar levemente para frente. Eu preciso ter uma direção, e por isso que ele fala, eu tenho um alvo. Quem tem alvo tem direção. Quem não tem foco, quem não tem alvo, ele anda sem direção, anda ao léu, não sabe para onde vai, nem para onde vem. Mas aqueles que foram chamados, aqueles que foram predestinados ao Evangelho, aqueles que Deus colocou algo no coração, eles têm um alvo, Roberto. E esse alvo na nossa vida é Jesus Cristo. Mas em cada um de nós, Paulo não vai dizer, já estou crucificado com Cristo, a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele.
E esse Cristo quer cumprir em você um propósito. Esse Cristo, ele quer cumprir em cada um de nós um legado, deixar uma marca. Ninguém veio aqui só para cuidar da própria vida. Nessa terra seria uma vida muito banal. Deus não te criou para mente. Deus tem um propósito e Ele confia muito em cada um de nós. Deus, ele quer algo maior de mim e de você. Resgate de vida, salvação, cura, libertação. O profeta Isaías, no ano que morreu o rei Urias, ele fala que ele sobe aos céus. E ele tem uma revelação. Ele vê o Deus sentado ao alto sublime trono. E ele vê os serafins. E ele fala: ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, que vive no meio de um mundo impuro, de um povo impuro. Quando ele se declara assim, ele está falando: sou pequeno, sou pecador, Senhor. Mas ele diz aqui, ó: eis-me aqui, Senhor. Com todas as falhas, Deus não quer saber do teu tamanho. Deus, ele quer manifestar em coisas pequenas, coisas grandes. Deus quer fazer de você algo grande. Deus quer trabalhar na tua pequena força, porque é na pequena força de um homem, de uma mulher, é que Deus manifesta o poder dele. Quando estamos fracos, nos tornamos fortes. Quando achamos que não conseguimos, é aí que conseguimos. Mas no meio do caminho, no meio do percalço, nós passamos lutas, nós passamos tribulações, dificuldades, tsunamis enormes. Coisas que faz com que o nosso coração desfaleça, faz com que a nossa fé diminua. Porque quando tudo vai bem, é fácil. Mas e quando as ondas, os de repentes da vida chicoteiam o barco? Quando estamos na caminhada fazendo aquilo que Deus quer, e as ondas gigantes de repente se formam na nossa vida. Ali vai dizer quem nós somos verdadeiramente. É nesse momento que o poder ele se manifesta. É nesse momento que Deus trabalha. Porque Deus só vai agir na minha vida e na tua vida quando eu e você, ou quando qualquer um não tiver mais poder para fazer nada. Que aí vem o impossível dele na tua vida, vem o Shekinah dele, vem o poder dele. Aí ele realiza o milagre. Quando nós tentamos de tudo, com nossas mãos, com todo o conhecimento humano. Porque ele vai dizer assim: aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Quando tu não consegue, é Ele que consegue por você. Mas eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso atrair essa presença. Eu preciso ser igual aquela sunamita, que quando o seu filho está morrendo, ela vai ao encontro do profeta. E no meio do caminho vem um homem. Ela fala: não. Eu preciso do profeta. Eu preciso do poder de Deus lá dentro da minha casa. Sabe? Você tem que ter um foco, tem que ter uma direção. Porque no meio do caminho vão acontecer coisas difíceis. No meio do caminho você vai querer parar, no meio do caminho você vai querer desistir. E Deus te chamou exatamente dessa maneira, porque Ele sabia que você ia querer desistir, ia querer parar. Mas Ele confia em você. É o que o Espírito Santo vem falando no meu coração, sabe? Essa semana: Charles, eu confio em você. Sabe? Eu confio em você. Sabe? Porque quando estamos oprimidos, cansados, Ele não fala assim: vinde a mim. É justamente quem está cansado e oprimido. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus está te chamando para uma obra. Depois de uma grande guerra, existe uma grande vitória. Ninguém luta uma grande guerra e passa por ela sem receber uma vitória. Os grandes reis que eram temidos naquela época, eles vestiam um pano real de cauda muito longa, e quanto mais longo era,
mais temido esses reis eram pelos adversários, porque eles sabiam que aquela cauda, quanto mais longa era ela, mais batalha eles tinham vencido, mais batalha aquele rei tinha vencido, então ele era temido. Sabe, as tuas lutas são as tuas cicatrizes, são esses panos longos, em que teu adversário vai olhar lá do lado de fora e vai dizer assim: eu até tentei derrubar, eu até tentei parar, mas o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estava com ele, está com ele até esse exato momento. E ele está de pé lá na Valente de Cristo, sentado na igreja hoje, glorificando a Deus, abrindo a boca dele no meio da luta e dizendo: grande é o Senhor, o Rei dos exércitos, aquele que fez o céu e a terra sobre a minha vida. Sabe, ele tinha todos os motivos nessa noite para desistir, todos os motivos para murmurar nessa noite, mas ele está lá na Valente de Cristo, em meio à luta dele, em meio às batalhas, em meio às dores, em meio às adversidades, glorificando o nome de Deus. E é assim, Deus, ele não vai te livrar de nenhuma batalha. Deus, ele vai te livrar nas batalhas.